de sábados, para iniciarmos, vamos fazer uma oração. Oremos. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por estar aqui no teu santo dia, que o Senhor venha estar conosco, seu Santo Espírito possa nos guiar a todo momento, Senhor, em tua casa. Abençoa aqueles que estão ouvindo, aqueles que também não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor vai ao encontro dele, que ele sempre deseja de estar aqui cultuando na tua casa, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, eu e a irmã Natália com o hino número 11.
e a lição dessa semana tem por título Testemunhando de Cristo. E a lição, ela vem falando essa semana a respeito do nosso testemunho pessoal. Todos nós enfrentamos momentos de estresse e irritação, especialmente nas manhãs agitadas ou em situações inesperadas do dia a dia. No entanto, nossa atitude e reação não ocorrem isoladamente. Elas podem impactar profundamente aqueles ao nosso redor, mesmo quando não percebemos. Então, a nossa atitude do dia a dia, aquilo que falamos, a maneira como nós tratamos as pessoas, podem impactar a vida dela de forma positiva ou de forma negativa. Existe até um pensamento que diz que a nossa vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Ou seja, pode ser que o único contato que alguma pessoa tenha com o cristianismo seja inicialmente através de nós. O relato do pastor que no sábado corrido perde a paciência no trânsito, mas depois se depara com o mesmo motorista na igreja, nos lembra da importância de cultivar um caráter marcado pelo amor e pela paciência. Essa história nos convida a refletir sobre como nosso relacionamento com Deus deve permear todas as intenções diárias, influenciando nossas palavras, ações e decisões, de modo a transmitir seu amor a todos. Então, que nós possamos estar atentos, e dispostos a testemunhar de Cristo em todas as situações. Nesse momento, nós vamos cantar o hino da Escola Sabatina. Eu convido a equipe do louvor para louvar mais uma vez. Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor, com fervor nós te rogamos, seja o nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Venha, ó Mestre, instrui-nos no caminho perdidos. Esta escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que estejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instrui-nos no caminho perdidos. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos em nome. Eis reunidos, esperamos tua presença aqui sentir. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instrui-nos no caminho perdidos. Feliz sábado. Neste momento eu convido a todos que puderem a ficar de joelhos para nós fazermos uma oração ao Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia, bendito seja o Senhor. Neste momento, Senhor, estamos aqui em tua santa presença, em tua sabedoria, neste lugar de adoração, para rendermos culto a ti, Senhor. Sabemos que só o Senhor é digno, pois só o Senhor é Deus, e só a ti louvamos e adoramos. Neste momento, Senhor, rendemos em teus pés as nossas súplicas, as nossas orações, e que nós te rogamos, Senhor, que o Senhor aceite os nossos pedidos, atenda-os conforme a tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por mais essa semana que vem.
para que o Senhor traga em segurança todos os irmãos que estão a caminho. E abençoe, Senhor Deus, todos aqueles irmãos que infelizmente não vão poder estar aqui. Nós te rogamos, Senhor, não porque nós merecemos ou sejamos dignos, mas sim unicamente pelos méritos de Cristo. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe a liderança, abençoe os membros que aqui estão perseverantes na fé. E que o Senhor Deus invite o Santo Espírito para que vá em resgate daqueles que um dia estiveram aqui, mas infelizmente estão afastados. Nós te rogamos, Senhor, para que eles voltem a trilhar os teus caminhos juntamente conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe, tudo conforme a tua vontade, pois sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós te rogamos e te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Só te
Informativo Mundial das Missões. Senhor do Sábado. Ezequiel ficou intrigado quando leu um livro adventista que dizia que o dia sagrado de Deus era o sábado. Ele era um dos poucos cristãos em Zanzibar e tinha aprendido no passado que a sexta-feira era o dia sagrado de Deus. Ezequiel achou que o livro não falava a verdade, mas mesmo assim algo na sua mente o deixava inquieto. Por isso ele foi conversar com o homem que deu o livro, um comportor que estava há pouco tempo em Zanzibar. O comportor ofereceu para Ezequiel um guia de estudo da Bíblia, e Ezequiel preencheu rapidamente o guia. Ezequiel entendeu que realmente o sábado era o dia sagrado de Deus, e a partir dali resolveu guardá-lo. Então o comportor entregou outro guia de estudo, e Ezequiel também estudou com alegria essa nova série. Por fim, o comportor entregou um terceiro guia de estudo da Bíblia, e Ezequiel também leu rapidamente esse guia. Paralelamente, seu amigo Moses, personagem da história da semana passada, teve um sonho sobre uma porta marrom. No sonho, um anjo mandava procurar a Clínica Adventista de Zanzibar para obter mais respostas sobre o cristianismo verdadeiro. Moses, o personagem da semana passada, e Ezequiel foram até o local e passaram a frequentar a igreja adventista. E foi assim que Ezequiel e Moses foram batizados, os primeiros batismos em Zanzibar depois de muitos anos. Essa história ocorreu em 1986. 4 anos depois chegou o primeiro pastor adventista na ilha, e em 1995 a primeira igreja adventista foi inaugurada. Hoje, há 6 igrejas adventistas em Zanzibar, e Ezequiel continua firme nos caminhos de Deus. E Moses voltou para sua cidade natal, continuando ativo na igreja adventista. A Clínica Adventista de Zanzibar existe há quase 40 anos e tem 2 edificações precárias. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a modernizar essa clínica. É um trabalho que começa no consultório e continua em um tanque batismal. Sejamos liberais. Muito bem, nesse momento nós vamos nos reunir para a recapitulação da lição que, como eu falei no início, teve por título Testemunhando de Cristo, né? E a lição também nessa semana vai comentar que o amor de Deus, que é o próprio, é a essência de um testemunho cristão eficaz. A Bíblia e os escritos de Ellen White nos mostram que a verdadeira espiritualidade não se manifesta apenas em palavras ou rituais, mas na prática do nosso dia a dia. Quando o amor de Cristo habita em nossos corações, nossas ações se tornam espontâneas e o impulso de compartilhar o Evangelho com os outros surge naturalmente. Esse princípio se aplica a todos, independentemente da profissão ou ocupação, e é por meio do serviço ativo que nos aproximamos de Deus, desenvolvemos a nossa fé e experimentamos a alegria de participar da sua obra redentora. Então, nesse momento, possamos nos reunir para recapitular essa lição. Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da escola sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da escola sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A escola sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe,
mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Muito bem, vamos encerrar a escola sabatina dessa semana, né, que teve um tema muito bom, né, a respeito do nosso testemunho pessoal. E aqui nas palavras de encerramento diz o seguinte: o serviço cristão, guiado pelo amor de Cristo, transforma tanto quem serve quanto aqueles que recebem a mensagem de Deus. Ao dedicarmos nossas vidas ao cuidado e à edificação do próximo, somos capacitados a viver uma espiritualidade profunda e autêntica, fortalecendo nossa relação com Deus. Cada ato de amor, cada estudo bíblico compartilhado e cada oração fervorosa tornam-se instrumentos através dos quais a palavra de Deus cumpre o seu propósito: levar luz, esperança e salvação ao mundo que está ao nosso redor. Nesse momento nós vamos encerrar com um louvor, convido a equipe de louvor a cantar o louvor de encerramento da escola sabatina. onde nós aprendemos, Senhor, que devemos ser mensageiros, Senhor, devemos levar a Tua palavra para as pessoas, Senhor, que ainda não conhecem o Teu amor, Senhor Deus. Que o Espírito Santo
Senhor, transformar aquele irmão, Senhor, que talvez esteja lá, Senhor, naquele cantinho, talvez esteja do nosso lado, Senhor Deus. Pai querido, prepara, Senhor, a mensageira desta manhã, guie ela com o seu Santo Espírito, que essa mensagem possa entrar no nosso coração, possa nos transformar, Senhor, e sermos a semelhança de Cristo Jesus. Nos abençoa, os seus filhos que aqui estão, é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Então, nesse momento, vamos iniciar o momento de oração, né? O momento lá em família. Qual a semana passada, todas as filhas da nossa igreja, né, foram as contempladas, né? Toda a família da casa de Deus, para que ficássemos orando uns pelos outros. Então, hoje, para encerrarmos o ciclo, vamos fazer mais uma oração, né? Entregar cada família nas mãos de Deus. Amém? Então, curvemos as nossas frontes neste momento e vamos falar com Deus. Santo, Santo Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor Deus, queremos te agradecer, Deus, porque durante a semana toda, Senhor Deus, o Senhor nos deu esse privilégio, Pai, de poder estar orando uns pelos outros na tua casa, Senhor Deus, por cada família, Senhor Deus, aqui representada. Paizinho, que clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor Deus, cada família da tua igreja, Senhor Deus, cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que assim, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, ser representantes teus, Senhor Deus, aqui nesta terra, Pai. Paizinho, que o Senhor nos dê, como a tua palavra mesmo nos disse, Senhor Deus, logo agora há pouco, que o Senhor possa nos dar as palavras certas, Senhor Deus, nos momentos oportunos, Pai, para pregarmos a tua mensagem, Senhor Deus, para falar do teu amor, para falar, Senhor Deus, do teu Filho Jesus, do sacrifício que Jesus Cristo veio e sofreu aqui nesta terra, Paizinho, para salvar toda uma humanidade, Pai. Então que possamos, Senhor Deus, testemunhar desse sacrifício, Senhor Deus, para que assim, Senhor Deus, o mundo todo possa ser alcançado, Paizinho, por ti. Paizinho, que o Senhor abençoe grandemente cada família, Deus. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, Senhor Deus, na casa de cada um, Senhor Jesus. Que a tua companhia, Senhor Deus, que a tua presença, Senhor Deus, venha estar sempre a reinar sobre os nossos lares, Pai. Pai, Senhor, todas essas coisas eu já te peço, já te agradeço, Senhor. No nome de Jesus, amém. Se a família, Jefferson família. Amém. Então, queremos convidar o Jefferson e a irmã Andréia. Oremos. Pai querido, Pai amado, aqui está, Senhor, escolhido a família da irmã Andréia e do irmão Jefferson, que Deus possa abençoar a eles sempre na tua palavra, enviando sempre o Espírito Santo, Senhor Deus, para proteger eles, Senhor, livrar eles do mal, Senhor Deus, fortalecer, Senhor, nessa caminhada que não é fácil, Senhor Deus. Te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aqui também você encontrar a caixinha, né, de oração que fica ali dentro da igreja, onde nós colocamos os nossos pedidos e agradecimento, onde é levado para Deus e conforme a vontade dele, né, ele realiza todos esses pedidos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te entregamos, Senhor, esses pedidos, talvez seja pedido de cura, de libertação espiritual, Senhor Deus, que conforme, Senhor, a tua vontade na nossa vida, que o Senhor possa realizar cada um deles, Senhor Deus. É isso que eu te peço no nome de Jesus, amém. Amém. Então, passando só para lembrar aos irmãos, né, que amanhã temos um estudo, né, dando continuidade ao estudo com o tema As 28 Crenças da Igreja
Adventista. Então, quero convidar cada um dos irmãos para que venham amanhã, para juntos entendermos, né, sobre qual palavra a nossa igreja está fundamentada. Será que é a palavra de Deus? Então, eu convido cada um de vocês para que amanhã venham assistir o culto. É um culto rápido, mas um culto que deixa muito aprendizado para nós, né? E também lembrando que temos culto também nas quartas-feiras, culto de oração. Então, convido encarecidamente todos aqueles que possam estar na casa de Deus. Né? O nosso culto é um culto breve, no instante termina. Então, que possamos vir adorar a Deus, entregar as nossas causas na mão de Deus, né? Juntos, reunidos aqui, porque só assim nós estaremos fortalecendo um ao outro, em união, assim como Deus nos pede, né? Que estejamos unidos em oração. Então, deixo esse convite para todos, amém? E quero convidar neste momento o serviço de cântico, o mensageiro desta manhã, os diáconos e a diaconisa. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela manhã de sábado, por estarmos aqui reunidos como teus filhos e servos na tua casa, que o Senhor possa estar conosco através do teu Santo Espírito Santo, nos preenchendo. Também te peço que o Senhor possa me usar, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, que sejam as tuas palavras que saiam da minha boca, que tudo aqui que saia, que fale, que seja dito, seja para a tua honra e para a tua glória, e também seja para nos fortalecer ainda mais. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Cara ou coroa? Eu tinha sido batizado há menos de um ano na Igreja Adventista do Sétimo Dia quando decidi prestar vestibular para a Faculdade de Teologia. Quando a ideia surgiu, eu pensei, deve ser muito bom poder falar da verdade para as pessoas. Mas até lá, muita coisa tinha que ser resolvida. Eu morava do outro lado do país, eu já era casado, tinha um pequeno comércio, muitas dívidas e quase nada de dinheiro para nos manter durante os estudos. Se Deus realmente estivesse me chamando para mudar de vida, muita coisa teria que ser resolvida. E eu não conseguiria fazer tudo sozinho.
Na verdade, Deus já estava preparando o caminho, mas eu não conseguia entender. E naquela época eu fazia a faculdade de contabilidade na Universidade Federal do Amazonas. E logo então veio a notícia de que eu fui aprovado para fazer teologia no NASP em São Paulo. E eu tive que, de alguma maneira, conseguir algum dinheiro para fazer essa mudança. E tudo que nós tínhamos na época era um carro novo que eu ganhei da minha família. Então nós colocamos ele à venda e o valor desse carro dava para a gente se manter lá no NASP por um longo período de apenas 2 meses. E por incrível que pareça, no segundo mês que estávamos no NASP, a loja foi vendida. As dívidas foram pagas e Deus proveu os meios para que a gente conseguisse se manter por mais 2 anos. Mas isso não significa que a gente tinha dinheiro sobrando. Até porque nós tínhamos um bebê de 1 ano e 2 meses e 2 faculdades para pagar. Então nosso dinheiro era contado na ponta do lápis. A última semana do mês era mais complicada. A gente tinha exatos R$600 mensais para as nossas despesas com alimentação. E tinha mês que durava mais do que o dinheiro. Num desses meses, que sobrou o mês e faltou o dinheiro, a gente não tinha nem para fazer as compras de comida. E eu orei pedindo a Deus uma solução e falei com a minha esposa: amor, acabou o dinheiro. Daí ela foi até a cozinha, toda feliz, pegou um dinheiro que a gente guardava numa xícara e disse: não, amor, a gente ainda tem tudo isso. Mas tinha um porém. Ela não sabia que aquele era o nosso dízimo. E a gente ficou num dilema. Será que a gente usa esse dinheiro agora para as necessidades e depois a gente repõe? E ficamos pensativos sobre isso. Porque a questão nossa não era devolver o dízimo ou não devolver. Nós iríamos devolver. A questão era quando a gente iria fazer isso. Mas a gente pensou, então eu decidi. Eu falei, vamos devolver o dízimo e o resto Deus proverá. E era uma quarta-feira, né? E de noite ela foi para a faculdade. E eu com meu filho fomos para a igreja. E eu aproveitei, levei o envelope com o dízimo. E no momento do ofertório eu entreguei e senti uma paz assim sobrenatural. Voltei para casa, acabei dormindo no sofá. E quando eu acordei foi quando ela chegou em casa, chorando, rindo, e eu sem entender nada. Enquanto eu voltava para casa, a pé, uma amiga me ofereceu carona. No caminho ela disse: Raquel, posso te fazer uma pergunta? Eu percebi que ela estava um pouco constrangida, mas eu não sabia bem o motivo. Eu respondi que sim, e com muito jeito e delicadeza ela começou a explicar que recebia um cartão de alimentação que ela não usava. Ela nem sabia a quantia que tinha ali, mas pensou em doar para alguém que precisasse. Daí ela olhou para mim e falou: amiga, desculpa estar sendo discreta, mas quando eu pensei em doar esse cartão, só me veio você na mente. E agradeci e falei: amiga, de fato você foi enviada por Deus. Eu estava necessitando desse dinheiro, desse valor, e eu abracei e só sabia agradecer ela. Durante o nosso ministério, já vivemos outras provações, outros períodos de dúvidas e incertezas, mas em cada uma delas, Deus se mostrou preciso e fiel para prover a melhor solução no tempo certo e do jeito certo. Nós aprendemos que por mais difíceis que as situações possam parecer, a gente não deve ceder à tentação de pegar um atalho, porque o atalho pode até dar certo, mas isso significa perder a chance de perceber o quão perto Deus está de nós. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero devolver, quero entregar tudo em mim de coração. Este é o meu amor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver
sobre o nosso trabalho. E nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos, Senhor, concedidas pelo Senhor. E nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é nosso mantenedor e cuida também de nós. Pedimos, Senhor, que todas aquelas pessoas que estão precisando de trabalho, que o Senhor providencie trabalho para elas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos por aquelas pessoas que trouxeram os teus dízimos e suas ofertas, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós possamos reconhecer as bênçãos do céu para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. E que alegria rever vocês mais uma vez. Sinto falta de alguns dos irmãos que não estão aqui, mas que Deus possa estar com cada um deles. Amém? E eu vi o programa e fiquei pensando de algumas histórias que Deus... De algumas as histórias que aconteceram comigo, que Deus ele foi maravilhoso quando ele termina, né? Quando ele fala assim, provar e ver que realmente Deus é muito bom e faz coisas grandiosas quando nós nos permitimos deixar que Deus esteja na nossa vida, né? Ele faz milagres grandes e pequenos de formas tremendas e toda a história sempre é um grande testemunho. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos usar esses versos, que foi um tema dos dias da Escola Sabatina da semana retrasada. Um tema muito legal, que eu gostei bastante, fiquei refletindo e trouxe para o nosso sermão, que é sobre as tempestades da vida, né? A gente sempre passa por algumas coisas, e aí com a Bíblia de vocês aberta, nós vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa mensagem, amém? Todo mundo achou? Amém. Então vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade e privilégio de estarmos na tua casa, no teu santo dia, no teu santo sábado. Que o teu Santo Espírito possa estar sobre nós. Não permita que nós saímos daqui hoje, como nós entramos, que nós possamos sair diferentes, porque estaremos pedidos do teu Santo Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa estar conosco através do Santo Espírito, para que nós possamos escutar a mensagem que o Senhor separou para nós. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. E aí começa vocês, né? Esse é um tema que estava na escola sabatina desse trimestre, na semana retrasada, né? As tempestades da vida. E eu fiquei pensando nessa mensagem, porque realmente a gente tem momentos na nossa vida que são tempestuosos, né? São momentos difíceis que a gente acha que não vai conseguir passar, conseguir vencer aqueles momentos. Mas se nós nos apegamos ao nosso Deus, nós vamos conseguir vencer, né? São momentos assim que são decisivos na nossa vida, né? São momentos que a gente ou se afasta ou a gente se aproxima ainda mais dele. Então vamos lá. Aqui em Marcos, no capítulo 4, do verso 35, fala o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte ventania e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Então aqui eles estavam ali atravessando e começa então uma grande tempestade. E é interessante nessa história que as pessoas que estavam no barco, realmente Jesus, alguns deles, né, dos discípulos, eles eram marinheiros muito experientes. Não eram qualquer pessoa, não era André que estava no barco e não entendia de navegação. Eram pessoas bem experientes ali e eles começam a ficar assustados com a quantidade de água, com o volume da tempestade, né? O verso 38. Jesus estava na pompa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E aí uma curiosidade, né? Que no barco geralmente era só daquela época,
havia apenas um travesseiro, e esse travesseiro era para a pessoa que comandava ali, né, que guiava o barco. Então Jesus estava com um travesseiro, estava ali descansando, né? Não que Jesus precisasse descansar, porque, assim, fisicamente, o ser humano sim, né? Mas ele estava ali, descansando. Ele era o piloto, ele não era nem o copiloto, ele era o cara que estava ali, né? Assim, ele estava no lugar onde era para a pessoa que guiava o barco estar ali comandando, né? Então ele estava ali, estava tranquilo, né? Enquanto a tempestade vinha, as ondas abalavam o barco. E não era um barco como a gente vê nos grandes navios, era um barquinho ali simples. E mesmo os marinheiros ali experientes, eles estavam um pouco assustados, né? Até vão lá, quando Jesus fala, mestre, não te importa que a gente morra, vocês não vai fazer nada, né? Vai fazer nada pra gente. Aí no verso 39 fala, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se e acalma-se. E o vento se aquietou-se e fez completa bonança, né? Então aí Jesus ele levantou, falou lá com o vento e disse, olha, fique quietinho, vai dar tudo certo, né? E aí os marinheiros naquela hora eles ficam assim, nossa, quem é esse, né, que faz a tempestade acalmar, fala com o vento todo se acalma. E isso essa história nos faz tirar algumas histórias bem interessantes. No verso 40 fala, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados, se perguntando uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, mesmo os discípulos, caminhando com Jesus, eles estavam assim ainda um pouco incrédulos, né? Mas eles presenciaram uma coisa que Jesus fez, né? E uma coisa tão simples, mas que foi algo que Jesus fez. E aí, nessa história, nos traz algumas lições, alguns pontos que eu vou falar com vocês. O primeiro deles é que, por mais que a gente seja cristão, que a gente se batize, que a gente frequenta a igreja, a gente vai passar por momentos difíceis, né? As tempestades vão chegar nas nossas vidas, mesmo se a gente estiver com Jesus, né? Mesmo se a gente estiver em Jesus, mesmo tendo Jesus na nossa vida, vai ser impossível que a gente passe por essa vida, nessa terra, sem passar por algumas dificuldades, por algumas tempestades, né? E é como nessa história, Jesus estava no barco, e mesmo assim o barco sacudiu, o barco balançou, eles achavam que eles iam morrer, porque a tempestade certamente estava grandiosa, mas Jesus estava lá e acalmou, e tudo ficou tranquilo, né? Mas eles ficaram apavorados. E, da mesma forma, na nossa vida, acontecem situações que a gente olha e pensa assim, não tem jeito, como na história do Vai e Veja, né? Que eles estavam sem dinheiro para algumas coisas básicas, algumas necessidades básicas, e eles provaram, né, o Senhor, olha, esse aqui é o que a gente tem, é o dízimo ouro, eles foram lá, dizimaram, e pouco tempo depois Deus já os recompensou. Então, às vezes na nossa vida vão acontecer algumas situações que aos nossos olhos humanos é impossível que se reverta para uma situação positiva, né, no trabalho, na escola, no casamento, na faculdade, em qualquer momento da nossa vida, vão acontecer situações, né, que a gente vai olhar com os nossos olhos e vai dizer assim, não vai ser possível fazer nada, mas é possível. Porque lá em Isaías, no capítulo 43, no verso 2, o Senhor nos diz, né, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, quando nós estivermos sempre ali ligados ao nosso Deus, Ele vai estar conosco nos momentos difíceis, nas batalhas, Ele vai estar sempre conosco, né? A gente tem que ter sempre esse pensamento. Um outro ponto é que o medo cresce quando nós olhamos para as ondas. Então, como eu disse a vocês, lá os discípulos tinham um deles que eram bem experientes aí. E eles ficaram com medo, aterrorizados, porque eles focaram ali nas ondas, nos problemas, nas coisas, e pela nossa correria, às vezes pela fé um pouquinho mais enfraquecida, a gente acaba ficando muito mais no problema do que uma possível solução, né? A gente às vezes tem o costume de orar quando acontece um problema do que orar antes, né? E não deveria ser assim. A gente deveria orar, entregar nossa vida, os nossos problemas, planos e sonhos antes que aconteça, para que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria para que a gente siga o caminho certo e não se desesperar depois que as coisas acontecem, né? E os discípulos, eles focaram muito ali nas ondas, certamente com medo, o que é normal para nós seres humanos, mas a
gente não deveria fazer assim, né? Da mesma forma que acontece hoje. A gente olha muito para o problema e esquece que quem está acima de tudo é o nosso Deus, que é um Deus amoroso, justo, né? Mas amoroso, e Ele está sempre ali guiando as nossas vidas, pelo menos deveria estar, né? Assim como Jesus estava no barco, no lugar onde seria, né, o lugar do piloto, né, para comandar aquela embarcação, Ele também quer estar no centro da nossa vida, para comandar a nossa vida. Quando tiver um problema, a gente não olha só para o problema e pensa, isso não tem jeito. Pelo contrário, a gente tem que olhar para o problema e pensar que Ele pode fazer coisas muito maiores do que a gente pensa, do que a gente pede para Ele. A gente deveria estar sempre fortalecendo a nossa fé, porque quando a nossa fé ela está enfraquecida, a gente não costuma olhar para o problema e pensar, eu tenho esse problema, mas eu tenho um Deus que é maior que esse problema. A gente só pensa, eu tenho um problema muito grande, eu não sei o que fazer, né? E às vezes esquece de olhar para Deus, mas não é o que a gente deveria fazer. Um outro ponto é que Jesus ele está, né, no barco. Estava lá no barco, né, estava ali quietinho. E às vezes acontece da gente ter alguns problemas na nossa vida, que às vezes a gente ora, a gente pede, às vezes a gente passa algum tempo orando por algumas coisas e acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo nada, né? Que Ele está ali no silêncio dele. E isso não é verdade. Deus está sempre trabalhando nas nossas vidas. Ele está sempre agindo, mesmo que um aparente silêncio para nós, mesmo que a gente não tenha uma resposta imediata. Ele está sempre ali cuidando da gente, nos guiando, nos transformando, nos moldando. E quando a gente ora, Ele já escuta, né? Quando a gente ora, né? As mães oram ali por um filho, o filho ora pelos seus pais, pela conversa com os seus pais, Ele já escutou desde o primeiro momento. Então o que nos resta é ter fé, né? Entender que no momento oportuno Ele vai fazer, né? Terminar a obra que Ele começou. O que nos resta é ter fé, é ter esperança, é ter a certeza de que Ele está agindo e de que as coisas vão acontecer conforme a vontade dele. Porque a André estava na família dela na edição da escola sabatina, né, André, da sua mãe, e a gente perguntar assim, tem muitas pessoas que, às vezes quando a gente se diz, né, que é cristão, ou que é crente como eles me chamam, eles têm um certo preconceito, um certo, assim, uma coisa muito grande, né, eles ficam assim, como se a gente fosse uma pessoa cheia de lepra, né? Que eles não querem tocar, eles não querem conversar, tem esse certo preconceito, e não é dessa forma, né? Mas a gente tem que acreditar e orar por essas pessoas, né? Para que Deus possa continuar trabalhando na vida dessas pessoas e que um dia as coisas vão acontecer. Eu escutei uma história recentemente que uma mulher o seu pai se expulsou de casa, e aí ela orou alguns anos pelo seu pai, e depois de muito tempo foi que ele reconheceu o erro que ele tinha feito de expulsar a filha de casa, aí ele tomou a decisão, se batizou, né, desceu as águas, e aí eles conviveram por 2 anos, e depois ele veio falecer. Mas ela disse que ela já havia perdoado o pai dela quando ela saiu de casa. Né? Então, antes, quando aconteceu, ela já tomou a decisão de perdoar. E passou a vida inteira orando pelo seu pai. É uma coisa um pouco difícil, né? Tem pessoas que são difíceis de dar o perdão. Mas é importante, porque se Deus nos perdoa, né? A gente sendo falho, sendo pecador, Deus nos perdoa. Sempre, porque a gente não pode também perdoar os filhos dele, que são tão difíceis quanto a gente. E às vezes a gente acha que a resposta da nossa oração não ser algo imediata, a gente acha que ele não está fazendo nada, mas ele está fazendo, né? Ele está sempre ali acalmando. E às vezes Deus, ele não vai de maneira imediata, como aconteceu na história, acalmar a tempestade, mas ele vai acalmar o nosso coração. Porque a Bíblia fala que ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que não existe explicação, que a gente só vive e a gente sente. É uma paz que mesmo que o mundo esteja ali desabando, a gente continua em paz, a gente continua louvando, a gente continua adorando ao nosso Deus, adorando a esse Deus. A serva do Senhor, no livro Desejado de Todas as Nações, ela fala: a presença de Cristo no barco era garantia de segurança. Embora os discípulos não o compreendessem, jamais estiveram fora de seu cuidado. Então, naquele momento, os discípulos eles não estavam entendendo, né? Para eles ali, Deus não estava ligando para eles, estavam no silêncio. Mas ele estava cuidando de tudo, da mesma forma como ele cuida de cada detalhe da nossa
cada dor que a gente sente, de cada lágrima que cai dos nossos olhos. Ele sabe e Ele está cuidando de absolutamente da nossa vida. O que nos resta é só nos entregarmos a Ele, estar mais próximos a Ele. Um outro ponto é que Jesus, Ele tem poder sobre todas as coisas da nossa vida, né? Sobre toda a tempestade. Como a gente viu, né? Aqui nos versos que a gente leu. Ele olha para o mar e fala: calma, aquieta-se. Ele não gritou, né? Ele só falou lá e falou com mansidão, com tranquilidade. E tudo se resolveu. Da mesma forma é a nossa vida. Às vezes a gente não entende, mesmo que você pense assim: poxa, mas eu estou vindo para a igreja, eu sou dizimista, eu sou batizado, eu estou na igreja, eu estou isso e aquilo. Por que acontece tantas coisas? Muitas coisas vão acontecer porque a gente ainda precisa ser moldado por algumas coisas, né? A gente, quando pede, por exemplo, quando a gente vai pedir paz, certamente vão acontecer situações que é para saber se você realmente está em paz naquela situação, né? Eu lembro que uma vez eu estava lá em cima na salinha, aí Miguel começou a orar, né? Aí ele falou assim: eu quero pedir paz, eu quero pedir, aí pediu outras coisas. Aí depois ele voltou atrás e falou assim: eu não vou pedir paz, não, porque isso não vai me aprovação, eu não estou pronto. Eu falei: Miguel, é verdade, né? Às vezes a gente pede, mas às vezes nem sabe o que está pedindo, né? Mas Deus é tão bom que chega lá do jeitinho que tem que ser e volta para a gente melhor ainda, né? Melhor do que a gente pensa. Então, assim, Deus é um Deus tão maravilhoso que mesmo diante da dificuldade da vida, Ele está cuidando, Ele está guiando a gente. E o que nos resta como pessoas, porque a gente não é bom, a gente é um ser humano falho, pecador, as piores espécies do mundo nós somos. Porque se eu disser assim, se eu perguntar, se a gente for examinar cada um de nós, a gente vai ver que a gente é terrível. Mesmo tentando ser bom, às vezes a gente tem alguns pensamentos que não são legais. Às vezes você está ali no trabalho e acontece uma situação que o seu primeiro pensamento, e se não for, louvado seja Deus, porque Deus já transformou a sua vida. Mas às vezes o nosso primeiro pensamento é querer fazer algo que não seja uma atitude cristã, com o nosso vizinho, às vezes até mesmo com o seu esposo, com sua esposa, às vezes na hora do estresse, às vezes assim, você quer falar coisas que são absurdas, que não deveria ser, mas a gente faz. E mesmo assim, o nosso Deus é um Deus tão bom que Ele está ali cuidando de nós, de cada detalhe das nossas vidas, e mesmo enfrentando as dificuldades, Ele está conosco. E aí tem pessoas que podem estar aqui hoje que estejam enfrentando algumas tempestades que são ligadas ao emocional, né? Então pessoas que estão passando aí por depressão, por ansiedade, por coisas desse tipo. Pessoas que passam aí por tempestades familiares, que está no lar, que nem todos são cristãos, então a gente sabe que é difícil. É muito fácil eu conviver com meu marido que é cristão, que vai na mesma igreja que eu, e tem os mesmos hábitos que eu. Mas já pensou a esposa que o marido não é da mesma fé, ou que o filho não é da mesma fé? É complicado, já é complicado conviver com o ser humano. E conviver com pessoas que têm um pensamento completamente diferente do seu é pior ainda. E tem outras pessoas que estão aqui que podem também estar enfrentando as tempestades espirituais, né? Que estão fracos espiritualmente. Porque isso pode acontecer também. Pode acontecer de você vir todos os sábados, você vir todas as quartas, você vir todos os domingos para a igreja, e mesmo assim você estar se sentindo fraco espiritualmente. Isso também pode acontecer. E isso vai acontecer ao longo da nossa caminhada. Mas o que a gente tem que fazer é se apegar ainda mais. É como eu falei no início. Quando essas tempestades, essas dificuldades na nossa vida acontecem, elas vêm e podem acontecer duas coisas. Ou a gente se aproxima, ou a gente se afasta. Então a gente tem que sempre pedir sabedoria a Deus, para que quando vier esses problemas, a gente não se afaste dele. Pelo contrário, a gente se aproxime ainda mais, para que Ele possa continuar fazendo uma boa obra em nossas vidas. Uma outra tempestade que também pode nos afetar são as tempestades financeiras, como a gente viu ali no provavelmente. Às vezes vai acontecer um momento de dificuldade financeira que você vai pensar assim: esse dinheiro do dízimo eu poderia estar usando para outra coisa. Aí vem aquele momento da dúvida, né? Que você fica ali naquele momento, mas Deus, eu estou aqui. E aí, como a própria Bíblia fala, a gente deve provar o Senhor, porque Ele vai sempre estar ali fazendo coisas grandiosas, mas também a gente tem que permitir, porque não adianta Deus querer nos dar, acalmar as tempestades das nossas vidas, mas às vezes somos nós mesmos que nos colocamos nessas tempestades, somos nós mesmos que fazemos as coisas completamente erradas. E isso é um pouquinho perigoso. Então, seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando,
entenda que Deus ele quer acalmar essa tempestade. E como eu também disse, às vezes ele não vai solucionar o problema de maneira imediata, mas ele vai te fazer entender que a paz que vem dele é algo que não se explica, é algo que se vive e que acalma o nosso coração e nos faz ficar mais tranquilos. A nossa último ponto é que é uma pergunta que Jesus fez para os discípulos e também é uma pergunta que a gente faz para que a gente deveria fazer para cada um de nós e que eu faço para vocês. No verso 41 diz o seguinte: eles estavam apavorados, verso 40. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, se você tem passado por algum problema e que você acha que não está tendo solução, repense um pouquinho se a sua fé não está um pouco enfraquecida, se a sua fé nesse momento, ela não precisa ser fortalecida. Porque mesmo é normal a gente ter medo, porque a gente é ser humano, como eu disse, a gente é falho, a gente é pecador, a gente não é tão. A gente naturalmente a gente não é bom. A própria Bíblia fala isso. Que naturalmente o ser humano não é bom. A bondade que nós temos vem de Deus, o amor que nós temos, que nós damos para os outros, é o que vem de Deus. E a nossa fé tem que estar fortalecida, porque se ela não estiver fortalecida, vão vir as tempestades, vão vir as coisas que podem nos afetar, as provações, e aí se a gente não estiver fortalecido, a gente pode cair. A gente pode cair, a gente pode errar, a gente pode se desanimar. Então a nossa fé, ela tem que estar sempre reafirmada. E tendo fé, não vai nos anular que não temos problema, mas vai nos fazer entender que o nosso Deus está acima de tudo, está vendo o que está acontecendo e está trabalhando todas as coisas. Então, mesmo que as coisas não aconteçam de maneira imediata, mas a nossa fé vai nos fazer entender que Deus está agindo e que Ele já solucionou todas as coisas. E a fé não vai anular as dificuldades, estar perto de Jesus não vai anular as dificuldades, as tempestades, mas vai nos fortalecer a cada dia mais. E Jesus, nosso Deus, é um Deus tão maravilhoso, que em tudo Ele se revela na nossa vida, Em tudo. Só que às vezes a gente está tão ali na correria que às vezes a gente acaba não prestando atenção. Mas às vezes para uma pessoa, ele nos fala algumas coisas que nos fortalece ainda mais. Na quarta-feira, nessa quarta-feira agora, lá na igreja a gente teve a 4:15, que é uma quarta que o culto é feito pelas crianças para as crianças. E aí a mensageira falou sobre a parábola do bom samaritano. Uma parábola que a gente escuta muito nos sermões, E eu fiquei ali pensando, aí ela contando lá, eu falando assim, meu Deus, aí eu fiquei pensando, será que eu estou sendo uma boa samaritana para os meus vizinhos, para as pessoas que estão próximas a mim? Porque às vezes acontecem as coisas que a gente não pensa assim. E aí eu falei assim, e aí no meio do culto, tinha um menininho que ele estava para cima e para baixo, chorando e tudo mais. Quando terminou o culto, aí a mensageira veio falar com a gente e falei assim, a sua mensagem foi Deus falando comigo, me dando uma resposta de algo que eu havia perguntado a Ele. Então assim, são as pequenas coisas que Deus fala conosco. Então a gente tem que estar sempre ali, prontos e atentos para escutar a sua voz, porque Ele está disposto a estar conosco, a acalmar as nossas tempestades, a acalmar o nosso coração e fortalecer a nossa vida e a nossa fé. Mas a gente também precisa aprender que, como cristãos, a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar diante de Deus, é ter uma comunhão com Ele, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de comunhão com Ele, porque senão vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades, em vez de a gente passar por elas, balançando ali, passar em paz, a gente vai passar temoroso e correndo o risco de sair de perto do nosso Deus. Isso não pode acontecer. E aí eu pergunto a vocês, vocês estão passando por alguma tempestade, estão passando por algum problema? Jesus, Ele convida cada um de nós a entregar os nossos medos, entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações nas mãos dele. Mas não é entregar como se fosse uma bola de cristal e entregar no momento cai e quebra. É
já fez, de que Ele vai fazer acontecer. Então nós devemos entregar a nossa vida a Ele, mas confiar, né? O barco, né? A nossa vida pode até balançar, mas enquanto Cristo estiver na nossa vida, nós estamos seguros. Enquanto Deus está na nossa vida, nós estaremos seguros. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, nos fala: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, todas as preocupações, todos os temores, todas as coisas que nós temos, nós devemos entregar para o nosso Deus, entregar nas mãos dele, confiando e com a certeza de que Ele está agindo, que Ele vai fazer o melhor. Porque é o que Ele deseja. Ele deseja estar no barco das nossas vidas, nas coisas que nós escolhemos assistir, ouvir, ler, tudo isso Ele deseja estar fazendo parte dos nossos planos, né? Antes de fazermos os nossos planos, nós devemos entregar nas mãos de Deus e ter a certeza de que Ele está cuidando de cada um de nós. Então, o meu convite para vocês nessa manhã é que vocês possam dar a oportunidade de escutar a voz de Deus. Quando estiverem passando por um momento difícil, pai, mãe, converse, tenha uma vida de oração e uma vida de comunhão com Ele. Assim como algumas pessoas que passaram nessa terra e que estão escritos na vida do nosso Deus, na palavra, né, na Bíblia, que é a palavra do nosso Deus, que passaram por um momento de tristeza, uma mãe que não perdeu um filho, pais que oraram pela conversão dos seus filhos, que choraram pelos seus filhos, de pais que oraram para que seus filhos tivessem um bom casamento. Então orem mais, peçam mais a Deus. Deus é um Deus que Ele fala assim: olha, Gabriela, peça mais para mim, porque sou eu que posso te dar, não é ninguém, sou eu. Deus fala para cada um de nós, Ele anseia ter um encontro conosco, todas as manhãs. Ele tem ali, a gente se acorda e eu penso assim, né? Toda vez que eu acordo, aí eu vou fazer meu estudo no sofá, aí eu deixo o espaço assim reservado, aí eu falo assim: o Senhor senta aqui comigo, eu sento aqui nesse espaço, né? Porque Ele sente ali. E a Bíblia fala lá em Salmo, né, que todas as manhãs Deus tem anseio, Ele deseja que a gente esteja com Ele logo pelas primeiras horas, para a gente conversar com Ele, explicar como é que vai ser o nosso dia, pedir pelo nosso dia, pela nossa vida. E também à noite, né? Ele deseja também ter um encontro à noite para que a gente resuma assim. Quando a gente encontra um amigo depois de muito tempo, ele também quer que a gente vá lá e no final a gente fala: olha, meu Deus não foi bom por isso, peço desculpas, muitas outras coisas. Mas o que eu quero que vocês pensem nessa manhã é que Ele é um Deus que está cuidando de tudo. E mesmo que pareça que as coisas estejam difíceis, Ele está guiando toda a nossa vida. E tudo que acontece, Ele sabe, mas Ele precisa que a gente vá até Ele para conversar e falar das coisas, porque Ele deseja nos ouvir. E mesmo que pareça difícil como a tempestade da história, mas Ele deseja acalmar, se não solucionar o problema imediato, mas nos dar uma paz que vai nos entender que Ele está cuidando de tudo e que tudo vai acontecer no tempo dele e no tempo oportuno. Amém? Nesse momento eu vou convidar vocês para nós cantarmos uma música muito bonita, que fala um pouquinho mais sobre algumas dificuldades que a gente passa na vida, e depois nós vamos orar. Faça desse louvor também um coração. Eu já perdi batalha.
vem a chuva, sempre vem o sol. Então, que a gente possa ter sempre a esperança e a certeza que Deus vai nos dizer. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor Jesus, te peço que o Senhor possa ser com cada um dos teus filhos que aqui estão, mas também visita os teus filhos que aqui não estão, não puderam estar. O Senhor conhece os motivos, conhece o coração, conhece a mente de cada um deles, então que o Senhor possa estar junto a cada um deles. Mas, Senhor Santo, eu também te peço que se porventura nós passarmos por dificuldades ou por grandes tempestades na nossa vida, seja porque o nosso emocional não está bem, espiritual, o físico também, o mental, que nós possamos, Senhor, nos achegar ainda mais ao Senhor, porque nós dependemos do Senhor para termos uma vida, não apenas essa vida nessa terra, mas também a vida eterna que herdamos por meio da fé
pelo meio de Cristo Jesus. Pai Santo, eu te peço que o Senhor nos ajude a corrigir as nossas falhas, daquilo que possa nos afastar do Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e coloque em nós a paz que vem de Cristo, que é uma paz que não se explica, mas é uma paz que vive, é uma paz que se sente e se sente de uma maneira que o mundo pode estar desabando sobre os nossos pés, mas nós vamos continuar firmes nessa caminhada, porque falta tão pouquinho tempo para que Cristo volte para nos buscar e nos levar mais a nossas celestiais. Então, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, e que a nossa vida seja um testemunho vivo de que tudo o que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Que os teus planos sejam os nossos planos, que os teus sonhos sejam os nossos sonhos. Que o Senhor possa tirar de nós todo temor, toda dúvida, todo ódio, todas as coisas ruins que sentimos. Que o Senhor possa nos transformar e nos moldar a cada dia. Esteja conosco no restante de sábado. Entrega a vida de cada um dos teus filhos aqui, também entrega a minha vida, a vida do meu esposo, que está viajando, que o Senhor possa conduzi-lo para que ele possa voltar para casa em paz e segurança. Te peço e agradeço pelo doce nome